Olá, gente. Vou só esperar a Solange entrar pra convidar ela aqui, tá? Entrou. Eu vou convidá-la. Pronto. Olá, Tudo bem? tudo bem? Boa tarde, Luara. Boa tarde a todo mundo que já está aí. Boa tarde, Solange. Então, vou apresentar aqui, aí se você quiser se apresentar depois. Ó, então a Solange Veras Roque, né? Hoje a nossa live é sobre a família diante do feminicídio. E aí a gente convidou a Solange, porque a Solange, além de ser parte da frente, ela também teve uma perda, que foi a irmã, por feminicídio. E aí ela vai contar um pouco sobre como foi e quais as ações que ela e a família dela se organizaram com relação ao que aconteceu depois, né? E aí pode se apresentar. Olá, gente. Então, eu sou essa pessoinha que a Luara já apresentou aí. Eu sou irmã da Selene Veras Roque, vítima de feminicídio aqui na cidade de Luiz Correia, mais precisamente no povoado Brejinho. Nós não somos naturais daqui, Luara. Nós somos naturais do município de Granja, no Ceará. Só que o destino nos encaminhou para cá, né? Para essa cidade que nos acolheu muito bem e acabamos nos estabilizando em questões de trabalho mesmo por aqui. Nossa, acho que tinha alguém Caiu ligando. aqui, deu algum erro aqui. Deu certo? Voltou? Alguém ligou sem querer pro Instagram da frente. Eu não vi quem foi, mas alguém. Eu desliguei. Pronto. Então posso continuar? Pode, pode. Pois é, e aí em 2018, o que aconteceu, o motivo pelo qual me colocou diante de uma situação que me fez enxergar coisas que antes eu desconhecia. Eu desconhecia algumas e eu não enxergava outras. Estavam bem próximas de mim, porque assim, a pessoa mais próxima dela, quando isso aconteceu, até em questão assim, da família, quem morava perto era eu, né? Nós morávamos no mesmo povoado aqui de Luiz Correia. Nossa família, a grande parte mora no Ceará, somos cearenses, e temos outros familiares em outras cidades, né? Em outros estados também, mas a maioria no Ceará. Então, assim, a gente muito próxima. Imagina, duas irmãs que moravam no mesmo povoado, a gente não era vizinha de muro, mas morávamos próximas, professoras, trabalhávamos nas mesmas duas escolas, né? Em uma das escolas, ela estava na direção da escola e eu na coordenação, e na outra escola, as duas como professora. Eu, tia e madrinha da Samely, que é a filha dela. Então, assim, toda essa convivência, toda essa aproximação é como se eu tivesse tudo para saber o que se passava na vida dela. E eu não sabia, sabe? Então, assim, depois que aconteceu, muitas pessoas perguntaram se eu não sabia. Eu não sabia de maneira alguma. Eu sabia que era uma relação estranha do ponto de vista que percebia-se que não era uma pessoa amorosa, não era uma pessoa carinhosa, mas eu não sabia o que se passava lá entre eles e eu acho até interessante colocar, Luara, que assim, eu nunca cheguei para perguntar, sabe? Passava, às vezes, pela cabeça, assim, né? O que será que acontece? Porque, assim, se na frente dos familiares e dos amigos você percebe que não é alguém uma pessoa tão carinhosa, que não trata tão bem como a gente espera que duas pessoas que se amam
se tratem, por mais que a gente saiba que em um momento ou outro, é lógico, vai gerar um estresse, vai gerar um conflito, vai gerar um desconforto, mas é diferente de ser algo que você faz sempre, né? De ser algo que você percebe como o jeito da pessoa agir no dia a dia, a personalidade dela. Então, assim, mas eu, mesmo assim, eu nunca tive coragem de chegar para perguntar se acontecia algo, se acontecia violência, porque, assim, até então, eu considerava isso invasivo, sabe? Eu não queria ser invasiva. Eu achava que se algo do tipo acontecesse, ela tinha que chegar e falar. Bom, é lógico que depois que tudo aconteceu e depois que tudo mudou, porque não existe mais nada igual, a cabeça não é a mesma, os pensamentos não são os mesmos. Eu não penso mais dessa maneira, sabe? Muito do que eu pensava, muito do que eu pensava, eu não penso mais, e muito do que eu não pensava, eu passei a pensar a respeito disso. Se você ou qualquer pessoa perguntasse o que mudou, mudou absolutamente tudo, sabe? E se eu tivesse que dizer como é que se representa isso na vida da gente, eu não sei se eu saberia descrever, mas talvez seja algo como a morte da família também, sabe? Não só da pessoa. Eu gosto sempre de colocar assim, que quando até tenho escrevido sobre isso, tenho divulgado sobre isso, porque eu gosto muito que os homens e as mulheres entendam como é que se passa, como é que se processa isso. E também quero dizer que a gente ainda está em fase de processamento do que aconteceu, porque assim, amanhã é a data de 2 anos do acontecido. Fiquei até. A Norma sabe que eu tive uma dificuldade em aceitar participar da live. Não só por isso, por questões pessoais minhas mesmo, eu nunca havia participado de uma live antes. Já recebi outros convites e tenho acabado, como a gente diz aqui no Nordeste, assim, empurrando com a barriga. E essa acabou não dando, né? Então, assim, tivemos que marcar. Eu acredito que tem coisas que não são fáceis, mas são necessárias, sabe? Então, assim, eu ter que falar sobre isso com vocês hoje, véspera da data que faz 2 anos em que a minha irmã passou por isso, e quando as datas, quando nós estamos diante das datas, nós revivemos, sabe? É como se tudo acontecesse de novo, e de novo, e de novo. Mas, enfim, a gente morre, todo dia 3 a gente morre de novo. Eu sei que está sendo muito difícil para você falar e eu admiro muito a sua força de você estar aqui e estar conversando, e estar falando, e estar explicando tudo o que aconteceu com a família. E aí, enquanto você dá uma recuperada assim para acalmar um pouco o coração, eu vou ler aqui algumas pessoas interagiram com a gente, né? E aí você vai acalmando um pouquinho, tá? Nós estamos aqui, não se preocupe, tudo no seu tempo. Se você estiver se sentindo muito pressionada, a gente vai mais devagar, tudo na calma, tá bom? Tá tudo bem. Aí, Pode ler. então, algumas pessoas interagiram com a gente, né? Te chamaram de guerreira, né? É, a Maria Aires diz que você é uma pessoa gigante. A Marina Santos Maia diz que também que amanhã faz 2 anos e que também só enxergou depois. O Marcelo diz que você é gigante. A Glória conseguiu chegar na live, ela estava tendo dificuldade para conseguir entrar. E aí a Marina disse: na minha frente, ele nunca a tratou mal, sempre foi gentil. Eu e ela éramos confidentes, mas eu nunca imaginei o que ela me contou.
E aí ela continuou, né? Eu via como normal os conflitos, porque eu também tinha conflitos. E muita coisa a gente só se percebe depois. E a Glória chamou a gente de meninas corajosas, a Socorro disse que você representa. E aí, o que eu queria dizer com relação a isso que a Marina colocou, e até a sua própria fala mesmo, com essa situação da gente, tu falou que não se envolvia, né? Tu percebia que ele não tratava bem, mas mesmo assim não se envolvia. De como a gente cria essa cultura, né? De que a gente não deve se meter nos relacionamentos das pessoas, principalmente nos relacionamentos heterossexuais, entre os homens e as mulheres, aquele ditado antigo de briga e mulher, ninguém mete a colher, e de como é problemático, né? Isso da gente não se meter. E aí tu falou que às vezes não prestava atenção nos detalhes, né? E que eu acho que também é uma coisa importante da gente conversar aqui dessa importância de dar atenção a detalhes, porque, por exemplo, tu sabia que alguma coisa te incomodava, né, e tal. E, e aí eu queria que tu falasse agora um pouco sobre, eu vi que vocês fazem algumas atividades, né? Que vocês desenvolveram na região após o acontecido. Então, eu sei que está sendo bem complicado falar, especialmente não só pelo acontecido, mas também pela data, né? Por amanhã tá fazendo 2 anos. Mas aí vamos falar então sobre as atividades que vocês desenvolveram e aí depois a gente retoma para continuar. E aí vamos falando devagarzinho, tá bom? Tá certo. Com relação a essa questão de que desde que aconteceu as pessoas têm me intitulado guerreira, eu queria lembrar que não existe, pelo menos eu não nunca vi uma guerra onde um guerreiro lute sozinho, sabe? E muito menos vença. E eu tô dizendo isso para dizer que se essas pessoas conseguem me ver como guerreira, eu justifico essa força no apoio de todas elas que abraçaram a gente desde que aconteceu, sabe? Que assim, quando tudo ainda estava nos primeiros dias, em processo de chegar ao ponto, Luara e os demais que estão aqui acompanhando, e vai ter gente que viu, que participou e que viu e que poderia dizer que sim, isso é verdade. Enquanto eu ainda estava sendo intimada para depois, enquanto eu ainda estava na delegacia e a minha cabeça não tinha a menor condição de pensar num movimento, de pensar em qualquer coisa do tipo que a gente estivesse juntos nesse clamor por justiça que a gente vive há 2 anos e que é uma justiça que a gente pede não só pelo que aconteceu com ela, mas por todas as vítimas de feminicídio, tanto por quem já passou, como por todas as mulheres que vivem a situação de violência doméstica para que consigam se sair disso, né? Enquanto eu ainda não entendia o que estava acontecendo, porque por mais que logo nos primeiros dias eu não fui uma pessoa que me viram desesperada, aparentemente ninguém me viu desesperada, assim, talvez por isso todo mundo tenha começado a me enxergar como uma pessoa forte, porque eu tive desde o primeiro segundo da notícia o maior motivo da minha vida para ser uma pessoa forte, que era uma criança que chegava para mim, sabe? Então não tinha como. Eu não tive escolha nesse sentido, sabe? E aí, além disso, eu tive todas as pessoas que nos rodeavam com a gente. E vamos pedir justiça e vamos fazer isso e vamos nos reunir para rezar e vamos nos reunir para caminhar e vamos fazer cartazes. E quando eu vi, tava todo mundo postando fotos com blusa dela. E quando eu vi, tinha hashtag. E quando eu vi, eu tava em um monte de grupos. Somos todos Selene para sempre. Enfim,
quando eu vi Luara, frente, mulheres e homens que aqui estão presentes, quando eu vi, eu era simplesmente a pessoa que ia estar ali representando, mas eu não ia estar sozinha, sabe? Eu nunca estive sozinha. Logo aconteceu um mês depois da criação da frente, que para mim a Frente Popular de Mulheres contra o Feminicídio do Piauí, para mim foi uma coisa que eu não tenho palavras para descrever e nem para agradecer, sabe? Foram mulheres que participaram de movimentos vindo de Teresina, de Parnaíba, de todas as cidades de onde elas residem, e em todos os momentos elas estiveram conosco, desde o acolhimento, que Maria Aires, que está aí, e ela sabe muito bem que me acolheu perfeitamente. Assim, foi uma força muito grande. E não só da Frente Popular de Mulheres, mas de repente eu participava da frente, de repente nós estávamos fazendo caminhadas e tem a Marina que está aí também nos assistindo e o Wellington, eu não sei se ele está, vi alguns comentários da Marina, mas independente dele estar ou não, foram duas pessoas que não têm laços consanguíneos com a gente, mas que hoje, para nós, eu digo para nós, me referindo a mim e a Selene, já eram como irmãos para ela e a partir de então se transformaram isso na minha vida, porque a gente se uniu na luta de uma maneira muito bonita, muito, muito forte, muito íntima e familiar, sabe? E com relação aos movimentos, com menos de um mês do acontecido, a gente já realizava uma caminhada aqui no Brejinho. E isso porque eu pedia paciência. Eu pedia paciência ao pessoal, porque eles queriam fazer antes, sabe? Mas era muita coisa para ser resolvida, era muita coisa para ser acompanhada. E logo com menos de um mês já começaram as homenagens e os movimentos. Então, assim, escolas, institutos federais, universidades, grupos juninos, pessoal de quadrilha, campeonatos de futebol, os amigos, a Frente Popular de Mulheres contra o Feminicídio, os nossos colegas de trabalho das duas escolas, a família, estava todo mundo ali, sabe? Estava todo mundo ali, estava todo mundo nos movimentos, estava todo mundo participando ativamente com a gente. Foi uma coisa que aconteceu e que eu tenho certeza que impactou essa região de uma maneira que eu não vivenciei nesses um pouco mais de 10 anos que moro por aqui. Eu não vivenciei alguma outra coisa que tenha sido parecida nesse sentido do impacto regional, sabe? Luiz Correia, Parnaíba, esse pessoal de Teresina também, o nosso pessoal do Ceará, enfim, nós estivemos unidos o tempo todo. Então, assim, não existe essa história de que eu sou guerreira, sabe? Para mim, existe a história de que nós nos unimos. E é isso que faz a diferença, é isso que tem feito a diferença. Você perceber que a sociedade é capaz de se unir da maneira como se uniu e há 2 anos se mantém unida num acontecimento desse, num repúdio, como forma de repúdio ao que aconteceu, como pedido de justiça, como apoio mesmo, assim, você não está só, nós estamos aqui, e é isso que tem acontecido há 2 anos, isso faz totalmente diferença, sabe? É totalmente diferente do que se de repente a gente tivesse que lutar sozinho. Eu acho, assim, eu falei, né, que admiro muito a sua força de estar aqui conversando com a gente, colocando, expondo tudo e acho que em nome da frente, né, enfim, a gente, eu não sei nem, assim, eu não tenho como
palavras de conforto que sejam suficientes, porque eu sei que é uma dor muito difícil de. Você tá me ouvindo? Porque travou um pouco. Voltou? Melhorou? Melhorou. Sim. É, então, aí eu queria que a gente falasse um pouco agora, para a gente conseguir conversar sobre a questão familiar, né? Você falou que teve muito apoio, né? Que as pessoas se apoiaram bastante e que tiveram muitos movimentos e realmente é muito importante. Aí eu queria que a gente conversasse um pouco sobre a questão da família, porque a gente sabe que quando, como você mesmo colocou, né? Quando acontece um feminicídio, toda a família ela acaba ela entra numa situação que é muito complicada, porque é algo que acontece inesperadamente, ninguém tá esperando que isso aconteça, é violento, é uma tragédia, várias pessoas são atingidas, todas as pessoas da família, de alguma forma, são atingidas, e no caso específico de, também de que ela tinha filha, né? Ela tinha uma filha. E aí que você falasse um pouco sobre a questão familiar, de como foi assim para vocês, como é que tem sido se reerguer. E eu sei que os movimentos são muito importantes, né? Mas eu acho que uma coisa que a gente não pode deixar de sempre conversar com isso, que até foi falado na live que a gente fez, é a Letícia, que a gente conversou sobre os órfãos do feminicídio, né? É exatamente essa questão dos filhos, de se pensar, porque quando se pensa quando se pensa no feminicídio, muitas vezes se esquece que essa criança também foi violentada, né? Que essa criança também passou por N situações de violência. E aí, de falar, vocês, como é que tá sendo, como é que foi, como é que tá sendo para toda a família. Bom, eu acho que a maneira mais eu acho que eu só poderia dizer que a gente vive em processamento do que aconteceu, né? Eu acho que a primeira palavra é o choque. Acho que o primeiro de tudo é o choque, porque ninguém vai esperar uma situação dessa. Ninguém vai esperar. Infelizmente, pode acontecer com qualquer um, né? Então, assim, primeiro é o choque, aí a dor, que parece que não acaba nunca, e que como a gente sabe, cada um, como a gente sabe, consegue viver ela de uma maneira diferente, né? Então, nós vamos ter pessoas que nós vamos ter familiares que não se conformam, nós vamos ter. Eu não sei nem se é possível, né? A gente se conformar, eu acho que não é nem viável a gente se conformar. Então, assim, Não, é difícil falar sobre isso, sabe? Eu acredito que seja tudo o que você ou qualquer pessoa puder imaginar de choque, de dor, de trauma, de, de, de derrota, de sentimento de impotência, e resumia como eu resumi, dizendo que a gente morreu junto com ela e que a gente tem morrido todo dia 3, sabe? Quando acontece o feminicídio, não é só a mulher que morre, a família dela também morre. A única diferença é que ela não vai estar aqui no plano físico e a gente vai estar e a gente vai precisar continuar, porque é preciso, porque nós temos que encarar a realidade do que aconteceu e seja lá o que vem para acontecer, e a gente tem feito de tudo para que sejam momentos melhores, mas não é fácil, dia 3. Não é fácil eu ler a legenda da minha mãe dizendo que quer morrer também. Não é fácil. é. Eu imagino, Solange, que realmente, porque é muito violento, é um processo muito violento, né? Que ele não se dá, não se acaba naquele momento, né? Ele é um processo que vai violentando no decorrer do período de vida, ele continua violentando, porque se pensa em tudo que poderia ter sido realizado e não foi porque alguém resolveu interromper a vida de alguém, né?
E E, eu. Pode falar. e todas as vezes que você vê um pedido de liberdade, é como se fosse uma nova tentativa de assassinato, sabe? Se você for parar para pensar. E todas as vezes que você vê um feminicida ser solto, sem ser julgado, todas as vezes que você vê as matérias falando em quantos feminicídios já ocorreram antes e depois disso, e quantos casos de feminicídio que já ocorreram no Brasil e que não tiveram sequer julgamento, entendeu? É como se isso apunhalasse todas nós. E apunhalasse também, Luara, não só todas nós mulheres, mas também todos os homens que são, sabe? Porque a gente tem muitos homens que nos acompanham, que nos fortalecem, que apoiam na causa, sabe? É como se fosse isso. Eu não sei se eu teria outras palavras, desculpa, para descrever, sabe? E eu acredito que seja isso para a família inteira. Eu acredito que seja isso. Eu sim é isso, sabe? Uma coisa que eu acho muito importante que desde os primeiros dias eu tenho pedido a lidar com isso. Então, assim, o meu pedido desde sempre é que a gente consiga, que a gente lute para ser diferente. E aí eu peço isso às pessoas da minha família e aos amigos. E eu digo isso também, repito isso também aos nossos alunos também. O Tem pessoal uma. disse que falhou um pouco o teu som. Na verdade, para Continua? mim falhou só um minutinho. Não, para mim falhou só alguns segundos, mas eu tô vendo que algumas pessoas falaram que falhou, né? Para mim falhou alguns segundos, Lidiane, mas eu consegui entender a ideia central. Aí a a Marina Lidiane pediu para você repetir. falou. É, Continua falhando, eu gostaria que alguém desse um retorno. alguém, alguém, vocês estão ouvindo a Solange? Marina, tá falhando ainda? Eu acho que tá demorando um pouquinho para chegar neles. Agora tá dizendo que tá falhando. Eu acredito que seja a A internet, Marina gente, disse que porque foi esse último pensamento que falhou, eu acho. A Edilane disse que sim. o último pensamento que eu estava dizendo, e aí eu estava dizendo do fato de que eu sempre pedi para que eu sempre pedi a Deus, né, que Ele nos ajudasse, porque não é fácil, e eu sempre pedi à minha família e aos amigos que a gente tentasse ser diferente, que a gente tentasse se posicionar diferente, sabe? Porque assim, de início, eu confesso para vocês que estão assistindo que eu tive um medo daquela questão do sentimento de vingança, que é muito difícil. É muito difícil, gente. Se coloca no lugar de você ter a sua filha, a sua irmã, a sua prima, a sua amiga, a pessoa que você tanto ama, de você ver um fato que aconteceu da maneira brutal que aconteceu, sabe? Assim, eu nem tenho como descrever isso. Então, eu tive medo de que fosse de que fosse acendido um sentimento de vingança. E aí eu sempre demais que a gente se esforçasse, porque não é fácil, e que a gente usasse todas as nossas forças, canalizasse todas as nossas forças e todas as nossas dores para algo que fosse o contrário do que aconteceu, sabe? E
Bom, Por todos os justiça, movimentos, né? isso, todos os movimentos que a gente tem feito desde o início, inclusive eu peço para as pessoas usarem branco quando podem, sabe? Porque assim, a gente não pode querer ser igual. Se você sofre com a ação de um homem mau, lute para que não sejam dois homens maus. Essa frase não é minha, eu li em algum lugar, mas eu guardei ela e eu tenho usado isso e repetido, sabe? Como você precisa internalizar porque se a gente quer acreditar em um mundo melhor, se a gente não quer que outras pessoas passem pela mesma dor que você passou, então eu acredito que seja mais ou menos por aí, sabe? Mas a descrição, Luara, é mais difícil falar nessa parte, mas é o tema, né? Não tem como fugir ou deixar de falar sobre isso, mas eu diria que seja isso, sabe? A Eu tenho. Madalena botou. Opa. Não, pode Pode continuar, falar. pode. É porque eu ia fazer É um quando a gente comentário. acredita, sabe? É quando a gente acredita. A Pode continuar. Madalena. Não, eu ia fazer uma leitura aqui que ela disse assim: a luta é o que nos fortalece. A luta da Solange, da Marina e toda a família e amigos é movida pela dor, pelo desejo de justiça. Tudo isso se junta a outras lutas, a outras dores, e assim nos movimentamos. Você está me ouvindo, Solange? Porque aqui sua imagem travou. Eu acho que a internet dela deu um. Travou. Vocês estão ouvindo a Solange? Alguém está ouvindo ou só travou para mim? Alguém pode dar o retorno? Tá mudo por enquanto a Solange para mim. Travou, né? Tá, Solange, eu não sei se você está ouvindo a gente, mas a imagem não está travada, mas o seu som não está saindo. Não está ouvindo? Está ouvindo não? Ela, a norma está dizendo para você sair e voltar de novo. Viu? Eu escrevi no bate-papo. Eu vou encerrar só e convidar ela de novo, tá? Eu não sei se ela tá vendo. Eu vou dizer aqui para ela no bate-papo. Vou encerrar você e convidar novamente. Ó, ela saiu, aí eu vou agora convidar ela novamente. Aqui não tá deixando eu convidar ela. Meu Deus, o que foi que aconteceu? Pronto. Tá aqui. Vou convidar ela aqui. Ela tinha me falado, gente, que a internet dela lá não pega muito bem. Que ela tava muito preocupada com isso. Oi. Aí, entrou, melhorou. Olá. Tinha comentado com Voltou. você a respeito desse problema, né? Que a internet aqui não é muito boa. Eu Eu já tava temia acabando de que dizer esse pro tipo de pessoal isso. Eu tava acabando de falar que coisa você tinha dito pra mim que a internet não pegava tão bem. Que podia é dar algum. verdade. Então, a gente vai conversando. Se a internet falhar, aí a gente tenta sair e entrar de novo, mas a gente tem mais 25 minutos antes da live encerrar. E aí, o que eu tava te dizendo foi que a Madalena tinha colocado uma frase que foi Temos quantos minutos? 25, 24.
Você tá me ouvindo? Você travou para mim. Voltou. Acho que a internet agora Tá, vai tá ouvindo brincar um direitinho, pouquinho né? com a gente aqui. Mas eu tô te ouvindo direitinho agora. Agora eu tô ouvindo melhor. Também estou E ouvindo. pronto, eu acho que melhorou de novo. Bom, e aí a gente estava falando sobre o que a Madalena tinha falado com relação da luta ser uma coisa que, né, vai movimentando junto com outros movimentos, com outras pessoas. Você tinha falado também sobre isso, né, de se juntar. E aí, sobre umas coisas que a gente. Alguns pontos que eu acho importante que a gente coloque aqui. Eu vi que foi criada uma lei municipal. E aí eu queria que Sim. você falasse um pouco sobre isso. Pronto. Em 2018, Para mim, travou de novo. Vocês estão ouvindo a Solange? 2018 foram, gravou para mim, Luara, você agora. Eu não estava te ouvindo, Deu agora para estou ouvir? ouvindo. Agora voltou. Pronto. Tá ouvindo agora? Tô. Então, eu estava dizendo que em 2018 houveram muitas homenagens e também os movimentos, né? Uma caminhada aqui no Brejinho e teve uma caminhada lá na sede, em Luiz Correia. Então, e foram dois movimentos muito grandiosos, mais do que o que a gente esperava, sabe? Você participar de uma caminhada onde de repente você perde de vista as pessoas, de tanto que aí você percebe o tanto que a causa, o tanto que essa região se chocou com o que as pessoas estão Tá, dizendo tá. que não estão ouvindo. Eu estava ouvindo, aí travou, agora voltou. Eu estava ouvindo, aí deu Acho que a uma. gente vai ficar nessa brincadeirinha aqui. Eu estava ouvindo, aí deu uma pequena pausa. Você estava falando que a multidão, que não via a quantidade de pessoas, aí deu uma falhada. Aí quando você voltou, já foi dizendo que as pessoas não estavam ouvindo. Mas para mim, eu não sei se estão me ouvindo, mas a imagem está travando bastante. Em 2000 foi quando aconteceu, quando aconteceram os movimentos Tá o travado para município mim, de Luiz Solange. Correia, algumas pessoas que dizem que estão Não, ouvindo e outras não. não, pois, voltou. Travou, mas aí depois que ficou uns minutinhos de silêncio, deu para ouvir tua voz, mesmo sem ter tua imagem. Então tu pode continuar, porque o áudio saindo também já é. Uhum. Então, em 2019, na Câmara dos Vereadores, no município de Luiz Correia, foi aprovada a lei, né, que institui dia 3 de junho como o Dia Municipal de Conscientização e Combate contra a Mulher e ao Feminicídio, certo? Essa lei, ela institui um prêmio chamado um Prêmio Selene Veras Roque, que é um prêmio que é para ser direcionado a pessoas físicas ou jurídicas que tenham, naquele ano, realizado algo na luta de combate à violência contra a mulher e ao feminicídio, certo? Na mesma lei. Pois também o comportamento dos vereadores com relação a isso, que
todos os vereadores que estavam na sessão votaram a favor, né? Foi uma aprovação de um único vereador que não se fez presente na data, mas todos os que estavam lá votaram a favor. Inclusive, alguns participaram de alguns movimentos também. Eu acho que os nossos governantes, eles precisam mesmo estar com a gente, participar e ser a favor sobre isso. Eu tenho que agradecer, Luara, não só a quem votou, o prefeito que sancionou e tal, mas também de todas as pessoas que eu já citei aqui, de todos os amigos, de todas as pessoas que a gente nem conhecia e que de repente se aproximaram. Eu recebo muita mensagem de pessoas que eu não conheço pessoalmente, mas que se apresentam e que dizem fazer parte da causa junto com a gente. Os meus irmãos de luta, que é a Marina e o Wellington, e eles são, assim, de fato, as duas pessoas junto comigo, a gente tem muito tentado dos movimentos aqui, sabe? E o Wellington, hoje, ele é o articulador do selo Unicef, em Luiz Correia, né? Acho que todo mundo entende a batalha pela conquista do selo Unicef, inclui aí a diminuição dos índices de violência. Então, é uma luta do município também, o município abraça essa luta também, com a articulação do selo Unicef, que tem sido muito importante, né? E além disso, além da articulação do selo Unicef, a educação, os educadores e os estudantes, eles têm sido, assim, essenciais, porque foram e são pessoas que estão a todo tempo trabalhando isso. Então, assim, em critérios de educação, mas como educadora que sou, em critério de educação, Luiz Correia, novas realidades. Deu uma travadinha aqui, mas continuou. A Glória, não sei se você chegou a ver, ela fez uma pergunta. Você tá me ouvindo direitinho? Eu não estava ouvindo. Ela fez uma pergunta, Agora a Glória. voltei. A Glória fez uma pergunta aqui. Ela disse: qual foi o impacto para a família quando o advogado do feminicida alegou insanidade mental? A Madalena tá dando um abraço. Vou só me despedir da Madalena aqui. Madalena, já já a gente vai entrar na sua live 5 horas para assistir. Obrigada pela presença. Beijo, Madá. Obrigada. E aí pode responder, assim, se você... Eu me distraí observando o comentário da Madalena, que é essa mulher especial para nós. Gostaria de que você repetisse a pergunta. A Glória botou assim: qual foi o impacto para a família quando o advogado do feminicida alegou insanidade mental? Ela fez essa pergunta para você. Na verdade, antes que o advogado alegasse, já era esperado não só pela família, acredito que como pela sociedade. Porque todos eles fazem isso. Se você for observar os históricos, todos eles fazem isso. Então, assim, não foi uma coisa que chocou, né? Essa alegação, ela não chocou desse ponto de vista, de que a gente já sabia que existia a possibilidade de fazerem isso. Por quê? Porque não tinha para onde recorrer. De repente, eles achassem que essa seria a única alternativa, né? Tentar comprovar uma coisa que a gente já sabia que não existia, que quem conhece já sabia que não existia, mas que de praxe é o que todos fazem, entendeu?
Só que é óbvio que revolta, que choca, que mexe, todas as vezes que existe um pedido de. É como eu já falei, todas as vezes que existe um pedido de liberdade, é como se te esfaqueasse novamente, sabe? Porque, poxa, você sabe que isso não existe. E aí, Eu entende? sei. Entende sem que eu consiga explicar muito bem? Entendo, eu entendo. Eu acho que todo mundo consegue entender qual é o sentimento, né, do que tu tá querendo falar e não conseguiu explicar, mas a gente entende sim qual é o sentimento. Falta. Existe um sentimento. É que eu não gosto muito de falar. Eu não gosto muito de falar, eu não gosto muito de repetir isso, mas não tem como negar, Luara e demais que estão aí, que existe um sentimento de revolta quando você vê isso. Porque é tipo, você quer mais o quê? Você quer nos matar quantas vezes mais? Entendeu? É mais ou menos por E eu aí. acho que não é errado você sentir esse sentimento, porque não foi você que fez algo errado, né? Eu acho que é um sentimento que ele é válido mesmo, assim, no sentido de que é, é revoltante. É revoltante porque você quer justiça pela situação, porque o que foi feito não é justo. Então eu acho que o sentimento de revolta é válido, sim. É um sentimento que acontece. Eu me revolto, entende? Pois é. A Andréia Araújo comentou revolta, ela é nossa prima, sabe? A gente tem alguns familiares assistindo aqui. E é por aí mesmo. Antes da gente encerrar, falta 10 minutinhos, Solange. Aí eu queria só que a gente falasse alguns pontos para a gente que ficaram, né? Que foi. Acho que talvez você tenha falado, mas foi no momento que acabou cortando. Mas que também houve uma Sim. campanha dentro da escola, porque eu vi que a Marina falou sobre educação. E aí seria legal a gente falar sobre essa campanha dentro da escola que a Selene dirigia, né? Foi feita uma campanha por vocês. E eu queria saber, Pronto. queria falar um pouco sobre ela. Na verdade, foi um projeto a nível municipal, tá? Que inclusive saiu, como eu estava dizendo, através do selo Unicef, né? Que até citei o Ed como articulador do selo Unicef, que Sim, tem, junto com a gente, batalhado aí. Então, foi um projeto pensado por nós, pela articulação do selo Unicef, e estávamos eu, a Marina e o Wellington juntos. Então, assim, saiu um projeto a nível municipal e foi, em 2019, a primeira quinzena de combate à violência contra a mulher e ao feminicídio. Tá? Foi logo após a aprovação da lei. De início, o projeto foi pensado para que ocorresse em uma semana, mas acabou sendo estendido para 2, porque são muitas escolas, todas as escolas, a gente pode dizer que participaram. Assim, a gente teve um envolvimento muito grande do município, da educação com relação a isso. E aí teve seminário no município, muitas palestras de várias pessoas do município que se uniram para dar palestras nas escolas. As escolas da zona urbana, todas elas tiveram palestras dadas por voluntários aí, nossos queridos amigos que a gente tem muito a agradecer, pessoal, psicólogos, assistentes sociais, professores, várias pessoas que se uniram na luta, na campanha, se engajaram e disseram, a gente perguntava, você pode nos ajudar, você quer participar? Sim, com certeza, e assim, vai ser um prazer. Então, eu nem vou citar os nomes porque foram muitos. Para você ter uma ideia, todas as escolas, eu acredito, eu não tenho certeza, mas se não tivesse sido todas as escolas da zona urbana, pelo menos as que têm maior quantidade de alunos. Desde o infantil, um trabalho assim encantador que houve desde o infantil, que seguiram juntamente com essas outras pessoas que se juntaram a nós, até o ensino médio, sabe? E aqui no Brejinho houve a atividade mundiante que a gente convidou as mulheres da frente, que foi quando conheci a Norma, quando conheci a Socorro. Quem foi mais que veio aqui pro Brejinho agora? Não vou lembrar de
meninas. Ajuda aí, Socorro, com a Norminha. É, a Glória tinha feito uma pergunta, mas aí a. Brejinho. É porque eu achei que você tinha. Fez um silêncio aqui, eu achei que você tinha encerrado. Me desculpa te interromper. Não, não cortou um pouco, desculpa. Não, aqui no Brejinho, na Escola Rita Miranda, além da participação de todos os funcionários da própria escola e de todos os professores e gestores, a gente teve essa atividade que, salvo engano, foi dia 1º de junho. A Aires está de Janete, a Aires Érico, o Érico que veio fotografar muito bem. Dia 1º de junho de 2019, nós tivemos aí nossa maravilhosa professora de teatro, Norma Sueli, fazendo atividade com os alunos no pátio da escola. E nós tivemos 2 momentos formativos com essas mulheres maravilhosas da Frente Popular de Mulheres. Um momento com os educadores da região, que nós convidamos para participar, falando sobre o assunto, para aprender mais a título de informação, de como, porque a gente precisa, né, se formar e se informar a respeito disso para poder trabalhar. E um outro momento que foi específico com mulheres, somente mulheres. Então, assim, foi uma atividade maravilhosa, enriquecedora. E tivemos também em 2019, não só da escola, nunca foi um movimento da escola, foi um movimento da região, a segunda caminhada aqui no Brejinho. Ela nunca foi uma caminhada da escola Rita Miranda, ela sempre foi da região, sabe? A gente conta com a participação não só dos alunos, eu acho a coisa mais linda e mais emocionante quando eu olho para aquele povo todo e eu vejo e eu penso como é importante, sabe? Essa luta. Se tantas pessoas estão ali, é porque todo aquele povo se identifica por algum motivo. E dentro desses motivos que os fazem estar ali, a gente acredita que significa que a gente precisa continuar, sabe? Porque você vê as crianças, os jovens, os adultos, os pais, as mães, os avós, e você vê os times de futebol, e você vê os times de vôlei, porque como a Celina era educadora física, né, todo esse pessoal, ele se envolve também, ele fica mexido. Os grupos juninos, porque a gente sempre gostou muito de participar dos eventos juninos, então os grupos juninos estão lá com a gente, do IFP de Cocal esteve aqui com a gente todos os movimentos, pessoal de universidade, de faculdade, de sindicatos, sabe? Então, assim, eu acredito que aquela história de propósito que as pessoas me falaram nos primeiros dias e que eu não entendia muito bem ainda o que era, porque ainda era tudo muito em processo de mastigação e ainda hoje para dizer a verdade. Mas, enfim, o que a gente pensa é que precisamos continuar, sabe? E o que eu penso também é que estamos muito longe do desejado, sabe? E tudo isso é só uma pequena semente e que precisa ser muito semeada, precisa ser muito regada, precisa de muito esforço ainda para que a gente consiga melhorar um pouco mais desse mundo que vivemos. Com certeza. E eu acho que foi bem grande a movimentação, né? Eu percebi, inclusive, pela quantidade de pessoas que vieram aqui, participaram da live, e deram contribuições. E aí, para a gente encerrar, faltam 4 minutinhos para a live encerrar. Eu queria saber se você quer deixar algum recado, quer dizer alguma coisa para finalizar, e enfim. Bom, eu quero dizer que não posso esquecer de dizer, né, que a gente agora está com a página Somos Todos Celenes no Instagram. Quem não curtiu ainda puder curtir, acompanhar lá junto com a gente, é importante. A hashtag que a gente está usando também é Somos Todos Celenes. De início, a galera criado Somos Todas Celenes. Mas aí, o que eu percebi? Eu percebi que é uma luta que não é só das mulheres, sabe?
E aí eu percebi isso não porque eu penso isso, não só porque eu penso isso, mas porque eu vejo os homens participando. E eu acho que a gente só vai conseguir mudar quando for uma luta coletiva mesmo, sabe? De todo mundo, dos homens, das mulheres, dos jovens, dos adultos, dos idosos. Isso é muito importante. Então, quem puder nos seguir, compartilhar, curtir, comentar, puder participar das ações, e quem puder lutar também, gente. Quem puder lutar, porque nós estamos muito longe do que a gente deseja, tá? Políticas públicas para as mulheres é o que falta muito e é em cima disso que a gente precisa trabalhar para que melhore também. A educação é muito importante, mas a gente precisa de políticas públicas, a gente precisa de luta, porque se a gente não tiver lado a lado, lutando, batalhando por aquilo que a gente quer, por aquilo que a gente acredita, a gente não soltou. E dizer que essa força, ela vem muito daí, sabe? Agradecer mesmo e agradecer demais. Agradecer também você, Luara, agradecer a Frente Popular de Mulheres, a todo mundo que está com a gente. E em nome da frente, eu gostaria de agradecer por você ter participado da live. Você disse que foi a primeira live, né? Já tinha escapulido de algumas, mas participou dessa. E em nome da frente eu queria agradecer e pedir desculpas se houve algum momento que você se sentiu desconfortável, porque a gente sabe que às vezes não é fácil, talvez você tenha escapulido porque sabia que não era fácil falar sobre isso, né? Que provoca dores. E dizer outra coisa, você falou que todo mundo estava te chamando de guerreira, você disse que você não era guerreira, porque uma guerreira não vai pra guerra sozinha, mas eu acho que, diante de tudo que eu ouvi aqui, acho que todo mundo, eu concordo comigo em dizer que sim, que você também, você é uma pessoa muito forte, porque para a gente continuar, para se movimentar, você tem que ter muita força interna para passar por isso e seguir firme e dizer que em nome da frente a gente continua aqui. Falhou? Deu para ouvir. Eu só, eu só preciso agradecer mesmo, sabe? Não tenho nada que desculpar, não. Vou conversar sobre isso hoje, seja uma delas. Talvez o próximo da data tenha sido ainda mais difícil, mas talvez isso se torne ainda mais importante, que nada é por acaso e vamos continuar. Obrigada a todos. Gente, obrigada demais, Solange. Você é uma pessoa incrível. E também quero agradecer a todo mundo e dizer que a live vai ficar salva para quem não pode acompanhar e para quem quer assistir novamente. Eu vou deixar a live salva no Instagram da Frente Popular de Mulheres. Tchau, muito obrigada, viu? Pois um beijo, Somos todas Selene. Um abraço, um beijo. Obrigada. Obrigada.